Olha eu chegando, trazendo mais informações para vocês. Hoje são 29 de julho de 2022. E eu vou falar para vocês, essa informação que eu vou trazer a vocês é muito preocupante. Gente, é muito preocupante mesmo. Se você fica até o finalzinho, a gente sempre lê alguns comentários e um deles pode ser o seu, tá bom? Gente, uma coisa que parece, né, desvirtuar da realidade da democracia são alguns pronunciamentos e ações de ministros do Supremo Tribunal Federal e, mais precisamente, de ministros ligados ao Superior Tribunal Eleitoral, né, ou Tribunal Superior Eleitoral, TSE. Eu falo aqui, gente, em relação à mais nova defesa de Moraes, né? Nós estamos vivendo um período em que, dentro de uma democracia, redes sociais são bloqueadas, postagens são apagadas, vídeos são removidos, né? E é democracia. E se assina a carta em nome de uma democracia, os causadores, né, dessas aplicações. Né? Nós estamos dentro de uma democracia que você não pode questionar determinadas ações. Nós vivemos numa democracia onde pessoas públicas não eleitas pelo povo, né, se acham acima da lei e acima das críticas, com poder até de prender, né, mas assim não, ou defendem cartas respectivamente ligadas à democracia. E aí Moraes agora, eu vou ler o título para vocês aqui, gente, presta atenção nisso aqui, ó. Moraes sugere intervenção contra discurso de candidato. Você não ouviu errado. Moraes sugere intervenção contra discurso de candidato em novo livro. Exatamente isso. Olha o absurdo que olha a democracia, gente, que nós estamos vivendo. Uma democracia em que um candidato pode ter intervenção por causa de ser interditado por causa do seu discurso. Eu não sei se você vai encontrar aí, né? Eu lembro muito bem na época da campanha do Collor, na época da campanha do Fernando Henrique Cardoso, a gente viu muito isso, né? Edições em debates, em que o cara falava uma coisa, mas aí o candidato lá, o opositor, pegava a fala do cara, cortava alguns trechinhos, acrescentava outros, e aí dava ali o linguajar que ele queria. E ninguém nunca se preocupou com isso. Ninguém nunca se preocupou com isso. Eu vejo discursos, né, por exemplo, da própria Dilma, né, falando que faria até pacto com o diabo para derrubar o presidente da República. E ninguém fala em intervenção, ninguém fala... Não, tipo assim, falar contra o presidente da República é a coisa mais normal do mundo. Mas é a democracia, né? Você pode falar contra o presidente, mas não pode falar contra ministros. E, enfim, ou outros candidatos. Nós estamos agora vivendo um momento em que você não pode falar de uma associação de um determinado partido, né, com uma determinada facção criminosa e, mais precisamente, ligada a um crime que envolvia justamente a facção e o partido. Mas você não pode nem falar disso, mas essa é a democracia que nós estamos vivendo. Se você não é inscrito no canal, se inscreve agora mesmo, ativa o sininho das notificações. Marque a opção receber todos os vídeos, comenta, compartilha, deixa o seu like. Na descrição tem chave Pix, tem conta bancária. Tem o nome dessa galera maravilhosa que colabora com a gente.
Seja você também um patrocinador do nosso canal. As nossas lives são todos os sábados, às 21 horas, e na nossa live tem um grande diferencial. Todos os comentários são lidos e respondidos. Agora, observa bem a defesa de um ministro do STF que deveria defender a Constituição. Eu quero saber da onde ele tirou essa lógica dentro da Constituição Federal. Bom, deixa eu ver... Alexandre de Moraes assina um artigo sobre liberdade do candidato em novo livro que reúne textos dos 11 ministros do Supremo Tribunal Federal, STF. É a primeira vez que todos os magistrados da corte escrevem uma mesma obra acadêmica. O lançamento acontece na próxima semana. No livro chamado Liberdades, ó que interessante e sugestivo, né? Moraes discorre sobre a condição do candidato em período de campanha. O ministro assume a presidência do Supremo Tribunal Federal, Superior Federal, TSE, no próximo dia 16 de agosto, e será o responsável por liderar a corte na eleição de outubro. Alguns trechos do artigo de Moraes foram reproduzidos pela Folha de São Paulo na última quinta-feira. 28. No texto, o ministro sugere que deve estar atento à comunicação de candidatos durante a campanha eleitoral que começa oficialmente em agosto. Olha só, hein? Veja só, liberdade de expressão não é liberdade de agressão. Eu queria saber onde é que estava Moraes quando fizeram lá Bolsonaro numa das universidades, não sei se foi no Rio ou se foi em Minas, fizeram um boneco do Bolsonaro e colocaram lá enforcado na entrada lá da universidade. Eu queria entender essa liberdade de expressão, onde é que estava, né? A agressão, quer dizer, né? Quando jogaram bola, né, com a cabeça de Bolsonaro, quando o artista, né, Bolsonaro decapitado, não, foi liberdade artística. Eu queria entender, gente, essa lógica dos ministros, o que é liberdade, o que é agressão. Eu não sei, eu confesso que é difícil. Bom, liberdade de expressão não é liberdade de agressão. Liberdade de expressão não é liberdade de destruição da democracia, das instituições e da dignidade e honra alheias. Liberdade de expressão não é liberdade de propagação de discurso de ódio preconceituosos, argumenta o ministro. Embora não se ignorem certos riscos que a comunicação de massa impõe ao processo eleitoral, como o fenômeno das fake news, revela-se constitucionalmente inidôneo e realisticamente falso assumir que o debate eleitoral, ao perder em liberdade e pluralidade de opiniões, ganharia em lisura ou legitimidade. Veja só que coisa interessante. Na sequência do texto, Alexandre de Moraes sugere que as instituições reguladoras, e aí é um tal perigo, do sistema eleitoral podem intervir para resguardar o processo de desinformação. E aí eu me lembro novamente o caso do presidente Bolsonaro, que divulgou documentos, que a princípio pelo TSE foi dito como fake news. Só que quando foi comprovado que os documentos vieram do próprio TSE, aí não dava mais para dizer que era fake news. E aí passaram a dizer que o caso era sigiloso. Então fica a grande pergunta, gente. Quem vai dizer o que é ou não desinformação? Porque você vê, esse caso do presidente aqui é um caso claro da manipulação da própria informação. O próprio TSE causando a desinformação para impedir a informação. E quando eles disseram no início que Bolsonaro estava divulgando informação falsa, e de repente eles têm ciência que quando Bolsonaro solta os documentos, e aí fica comprovado que os documentos são do próprio TSE, e aí eles não têm mais como dizer que não aconteceu, não dá mais para dizer que é fake news, já que está lá com timbre, com tudo documentado e registrado bonitinho, aí eles passaram a tentar criar um tal de sigilo que também não existia. Ou seja, fizeram de tudo para abafar o caso. A liberdade de expressão, portanto, não permite a propagação de discurso de ódio e ideias contrárias à ordem constitucional e ao Estado de Direito, inclusive pelos candidatos durante
o período de propaganda eleitoral, uma vez que a liberdade do eleitor depende da tranquilidade e da confiança nas instituições democráticas no processo eleitoral. Tá ruim, viu, Moraes? Você vê, gente, a fala do Moraes disso desentoa a realidade, que se depende disso, então tá lascado. Se depende da confiança do brasileiro, né, no sistema, lascou, porque tá zero. O livro dos ministros do STF faz parte de um projeto do Instituto Justiça e Cidadania. O presidente nacional da Ordem dos Advogados do Brasil, OAB, Beto Simonetti, assina a apresentação da obra. Tinha que ter a OAB envolvida nisso, né? E aí finaliza a matéria, né, gente? Você vê que coisa interessante, né? Veja só que coisa interessante. É o nosso Brasil. Você vê, gente, nós vivemos um país, num momento, em que a desinformação está na própria cartilha do STF. Eles são contra a desinformação, mas para isso eles desinformam. Porque, ó, a questão da confiança, quando ele fala aqui na confiança... Deixa eu voltar aqui, só o trechinho da confiança. Ó, deixa eu ver. Ó, a liberdade de expressão, portanto, não permite a propagação de discurso de ódio e ideias contrárias à ordem constitucional e ao Estado de Direito, inclusive pelos candidatos presta atenção, durante o período de propaganda eleitoral, uma vez que a liberdade do eleitor depende ó a desinformação, depende da tranquilidade, da confiança, cadê aqui? Uma vez que a liberdade do eleitor depende da tranquilidade e da confiança nas instituições democráticas e no processo eleitoral. Aí eu faço a pergunta: aonde está essa confiança? De qual eleitor o Moraes está falando? Porque se tem uma coisa hoje que nós brasileiros temos, é uma dúvida. E infelizmente é uma dúvida que a gente não pode expor, que a gente não pode expressar. Para ter confiança, primeiro eu preciso ter desconfiança e ter essa desconfiança solucionada, atendida, respondida, né? Só que hoje é assim, não pode questionar, tem que confiar. E aí? Parece que Moraes está falando aqui de uma democracia, gente? O botão valeu demais. O botão valeu demais se você gostou dessa matéria, dessa informação. Vamos aqui nos comentários, né? Jocineia Loyola. Jocineia, como é que você está? Hoje tem live, não tem, Jocineia? Às 21h30. Gente, canal da Jocineia Loyola, 21h30. Às 9h30 da noite tem live. Ela escreveu: todo mundo sabe que Lula é muito rejeitado pelo povo. Risos, ela colocou aqui. Renan sofre humilhante derrota dentro do próprio partido e por 262-9, apoio a Lula é enterrado. Quer dizer, ninguém quis apoiar Lula, foi Simone Tebet mesmo. Hermes Cavalcante, Lauro de Freitas, Bahia, Bolsonaro 2022. Olha lá, eu acho que eu já li esse comentário aqui ontem, hein? Ah não, é hoje. Renan sofre humilhante derrota dentro do próprio partido e por 262-9, apoio a Lula é enterrado. Então tá aí, Hermes Cavalcante, Lauro de Freitas, Bahia, um abraço pra vocês e obrigado aí, meu irmão. Tamo junto. Bom, ele fala aqui que é Bolsonaro. Fui, gente. Um abraço.